Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. Obrigada por estar aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar dessa animação aqui, O Touro Ferdinando. E antes da gente começar a falar do Touro Ferdinando, aproveita que você está aqui, deixa o seu like pra gente. Deixa o seu like, segue a gente no canal, se inscreve, liga o sininho, para que cada vez que a gente coloque aqui um vídeo novo, você receba uma notificação e saiba que a gente está falando alguma coisa interessante aqui para vocês, tá bom? Coloca aqui seu comentário. Você já assistiu o Touro Ferdinando? O que você achou? A gente vai fazer uma análise espiritual dessa animação. E para isso, vou chamar aqui meu amigo Damião para ele falar um pouquinho para a gente a nossa ficha técnica. Damião. Olá aos amigos do YouTube, Tatiana Benites, gratidão, vocês que estão junto com a gente. Você, amigos que nos acompanham na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, vamos falar de Ferdinando. E outro dia, né, Tati? Estava até comentando com você, outro dia estava vendo ali a Sandra Bullock, né, falando, né, um pouco deste Ferdinando, né, do filme O Sonho Possível. Ela está lendo ali a história do filme para os filhos ali. E a gente vai estar falando, então, da animação que está aí, data de lançamento, 11 de janeiro de 2018, nos cinemas. O diretor Carlos Saldanha é um diretor cinematográfico, produtor, animador, dublador brasileiro, e tem o seu currículo, entre outros, A Era do Gelo, Rio. Carlos Saldanha é quem faz a direção. 1h, 48 minutos de duração, é um infantil, uma aventura, Touro Ferdinando, baseado no livro da década de 1930, o autor Monro Leaf, ilustrado por Roberto Lawson, conta a história de Ferdinando, um bezerro de um rancho na Espanha que não se interessa pelas mesmas coisas que os outros, enquanto eles passam o dia batendo suas cabeças, brigando e sonhando com o futuro que irão participar de grandes touradas. Ferdinando gosta apenas de cheirar flores e é totalmente contra a violência. Touro Ferdinando também passa uma ótima noção de que as diferenças precisam ser respeitadas. E não há nada de errado em ser diferente, Tati. É uma super animação, eu gostei muito dessa história. Coloca aqui pra gente se você também gostou dessa história, o que você achou. Mas antes da gente começar a fazer essa análise espiritual, eu vou colocar aqui a nossa vinhetinha. Agora sim, agora que a gente já rodou nossa vinheta, que você já está com a sua pipoquinha na mão, a gente vai começar a falar aqui da nossa sessão pipoca, o Touro Ferdinando. Então, para quem assistiu esse desenho, né, ou leu o livro do Touro Ferdinando, ele conta a história, né, de um bezerrinho que chegou como bezerro antes dele se tornar um Touro Ferdinando, né? E ele chega ali e ele vê que ele é diferente. Ele é diferente, ele não gosta, ele não quer ser o grandão, fortão, ele não quer participar das touradas, né? E isso é muito estranho para os outros que estão ali, que foram crescendo, se acostumando com essa ideia de que ele tem que ser assim, que é assim que é, né? E aí a gente vai também formando isso, né? E eu comecei a pensar, falei, poxa, que engraçado, né? Que dependendo de onde a gente vem, de como a gente é tratado na nossa infância, é que a gente tem esse caminho, né? Tem algumas famílias que vão fazer com que a vontade dos pais, a tradição, seja mantida. Então, começou, sei lá, o pai era sapateiro, o filho também vai ser, o neto também vai ser, o bisneto também vai ser, e isso se prolonga, né? Até um dia
que alguém fale, não, eu não quero ser sapateiro. Eu quero fazer uma outra coisa. E quantas famílias a gente não vê isso, né? A gente tem um filme, Coco, né? Que fala sobre isso. Coco, a vida é uma festa, né? Que fala sobre isso também, né? Que o menininho quebra. A gente já falou dele aqui, hein, gente? O menininho quebra também essa linha, né? Esse círculo, que é sempre a mesma coisa. E no Toro Ferdinando também tem essa reflexão de ele é diferente. Ai, por que ele tem que ser diferente? Por que ele não quer isso? Porque a essência dele não é essa. Ele não quer participar disso. A essência dele é ser uma pessoa boa. Ele não quer participar de uma competição. Ele não quer ser o fortão. Ele não quer ser melhor que o outro, né? E ali também tem outros touros que são diferentes, né? Outros bezerros que vão ser um touro e que são diferentes, mas que não aceitam isso, e outros que não, que querem seguir essa tradição, né? Então, as aparências às vezes enganam, né? Ele cresce, se torna aquele touro grandão, né? Aquele bonitão e tudo mais, todo mundo fala, ele é o fortão, ele é aquele que vai passar por cima de todo mundo. E ele fala, eu não quero, né? Eu não quero passar por cima de todo mundo, isso não é meu. E quantas vezes a gente não julga as pessoas pela aparência, né? Ai, porque ele é todo tatuado, deve ser ruim. Ai, porque ela veste essa roupa curta, ai, deve ser uma mulher vulgar. Ai, porque a pessoa só se veste com coisas muito finas, deve ser riquíssima, né? Deve ser uma pessoa boa por causa disso. Então a gente julga o tempo inteiro por causa da aparência das pessoas. Ou seja, pelo nosso olhar, o que é aquela pessoa, mas nós somos a nossa essência. Então, como será que as outras pessoas também estão vendo a gente? Né? E eu achei que o Toro Ferdinando me traz essa reflexão de que, às vezes, a aparência é uma coisa, mas a realidade é outra, né, Damião? Sim, é o que você está dizendo. As aparências enganam, né? De novo, é aquilo que a gente fala muito aqui no canal, né? Ai, gente, por quê? Pare de julgar as pessoas, pare de julgar pelas aparências das pessoas. E o filme O Touro Ferdinando, aí você falou ali, né, de ser bom. O filme está em cartaz na Netflix, você pode conferir. E ele vai nos mostrando que temos de ser bons naquilo que efetivamente sabemos fazer e não seguir a corrente, porque tem que ser assim. O Livro dos Espíritos, questão 643, é que não há ninguém que não possa fazer o bem e que somente o egoísta não encontra jamais ocasião de poder praticá-lo. Diz ainda que o homem deve fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá pelo mal que causou, não tendo praticado o bem. E ainda segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, em sua maior pureza. Quando interroga sua própria consciência, pergunta se não violou essa lei, se não fez mal, pergunta se fez o bem, todo o bem que podia, também se deixou uma oportunidade de ser útil, passar em branco, ou se alguém tem que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que fizesse por ele. Fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. E o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que se afasta dele. E podemos ser, né, Tati, sempre sensíveis e gentis, né, Tati? É o que nós temos que ser, né? Sensível e gentil, porque a gente não sabe o que está acontecendo com o outro. Então, a gente precisa ser gentil com o próximo. Então, cada vez que a gente vê uma pessoa passando por qualquer situação, né? A gente tem que ser gentil. Ah, mas a pessoa me tratou mal. Seja gentil. Porque ela te tratar mal diz a respeito dela.
Agora, você tratar a outra pessoa bem diz a respeito de você. Você tratar o outro mal diz respeito de ti, né? Você está sendo uma pessoa ruim porque você está tratando o outro mal. Então, o bem é a mesma coisa, né? E se vem do outro, você não precisa dar do mesmo jeito. Então, se o outro veio com alguma coisa ruim para você, você vai devolver ruim também? Não precisa. Devolve amor. Que é pior, gente? Né? Devolve amor. Né? Isso que é o interessante da vida. Então, o Touro Ferdinando, ele é gentil na essência dele, né? Ele é inocente, ele é gentil, ele quer fazer o bem, ele quer ajudar. Ele não quer ficar naquele lugar. E a bondade dele ultrapassa o sol igual a mim, né? Ele quer que faça bem para a natureza, para as flores, para as pessoas, para os outros animais. Então, quando a gente fala de diferenças, nós somos diferentes uns dos outros, né? Nós somos espíritos diferentes, nós temos histórias diferentes, nós temos vivências diferentes. E isso faz com que nós sejamos únicos. Então, a mesma receita de bolo pode servir para você e pode não servir para mim. Pode servir para o Damião e para mim, mas pode não servir para você, né? Então, nem tudo é agradável a todo mundo, e tudo bem. Mas ser gentil, ser uma pessoa boa, não vai te gerar nada de mal. Ah, vai ser bom para todo mundo. Não, tem gente que não gosta que você seja gentil, não é? Não vai, nada vai ser 100%, gente. Nada é 100%. Eu tenho um amigo que ele falava para mim, isso me marcou muito, ele falava assim, Tati, nada é 100%. Nada, nem a nossa amizade é 100%. Eu falava, ai, não fala assim. Aí ele, tô te falando, alguém tá dando mais, outro tá dando menos, né? Não é 100%. E é verdade, eu lembro que eu fiquei um pouco chocada, a gente discutiu, inclusive, por causa disso. Mas hoje eu concordo, né? Porque não é 100%. Então, mesmo fazer o bem, não vai agradar todo mundo. A gente vê essas repercussões de pessoas que ajudam as outras e alguém vai lá criticar e fala, não devia ajudar, porque o outro não sei o quê, né? Porque o outro não faz, porque não trabalha, ou blá, blá, blá. Não interessa. Interessa o que o seu coração está mandando fazer. E se você quer fazer o bem, que você faça. Não deixe de praticar o bem. O mal você tem que pensar, não fazer. Mas o bem, nem pensa, vai lá e faz o bem, né? E no caso do Touro Ferdinando, ele faz, né? Ele pratica, ele é gentil, ele é bom. E o filme também fala, né? Essa animação também fala da questão do maltrato animal. Porque ele está falando de tourada, né, que é uma cultura, para quem não sabe, eu estou na Espanha, né, eu vivo na Espanha, então é uma cultura que existe de muito tempo atrás na Espanha, graças a Deus aqui na Catalunha não, mas ainda em alguns locais, isso já caiu muito, já está quase acabando, mas ainda existe em alguns locais que as pessoas acham que isso ainda é legal, mas isso é a questão do maltrato animal, né, que é o por que tem que expor o animal a isso, né? E depois ainda sacrificar o animal no final. Então, essa também é uma reflexão do desenho que faz com que a gente pare para pensar, tipo, poxa, né? E na cabeça deles eu vou lá para lutar, eu vou ser famoso, eu vou não sei o quê, mas eles não sabem que no final ele é sacrificado. Né? Então, o objetivo deles é sempre mostrar que ele é um touro, que ele é maravilhoso e tal, e que eles vão fazer uma exibição, só que ninguém volta, né? Os outros touros não voltaram, então eles não sabem o que acontece. Então, quantas coisas também que a gente faz e que a gente não sabe quais são as consequências, né, para a nossa vida. E isso também mostra um pouco dessa coisa cultural, né?
a questão do maltrato animal aí da tourada e tudo mais. A tourada é algo folclórico, né, que é algo que faz parte da história. Então, as nossas diferenças culturais, tem muitas coisas na nossa cultura que nós não estamos de acordo, né? Tem muitas coisas que tiveram que mudar ao longo do tempo. E tudo bem, porque a gente vai ter que se adaptar às novas leis, às novas tecnologias, às novas formas de vida e às novas culturas que aí virão, né? Então, conforme a gente vai mudando de país, mudando de local, a gente precisa ir se adaptando. Então, quando a gente não conhece, também não precisa ser de país, né? Por exemplo, nosso país é tão grande, quando a gente muda de um estado para outro, a gente vê essa diferença cultural, né? E a gente vê o quanto a gente precisa se adaptar para conseguir viver num local novo. Né, Damião? Tudo é adaptação. E olha, e tem mais, né? O filme, além de atualizar essas questões, né, como os direitos dos animais, a animação também fala ali, né, Tati, sobre emoções. E a animação aborda o tempo todo os sentimentos, ao mostrar o amor entre Ferdinando e o pai, a alegria do touro ao encontrar uma flor. Emmanuel nos lembra que não há como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes. E é com o apoio dos benfeitores espirituais que devemos trabalhar o nosso reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. E Emmanuel reforça a mensagem de paz, né? O filme conta a história de um touro que, apesar de ter sido ensinado a brigar com os outros, se recusa a fazer isso porque não gosta de violência. A paz é um caminho que deve ser trilhado cotidianamente, não se configura em um recurso externo a ser anexado à alma humana, mas é um estado de espírito a ser construído mediante o nosso esforço individual. E Emmanuel lembra que existem muitos cursos de formação cultural em nossa realidade material, mas ressalta que é a abençoada criatura que aprende a viver satisfeita, buscando a melhorar-se com paciência, que os outros vivam em paz. E o touro Ferdinando é pura bondade também, né, Tati? É gentileza em todos os seres vivos, está sempre buscando manter boas relações com todos que estão ao seu redor. Ele se afeiçoa a Nina, a garotinha, e o cultivo da amizade, o sentimento de grande afeição, de simpatia por alguém, não necessariamente unido por parentesco, relacionamento sexual, possibilita essas formas de crescimento pessoal que talvez não possam ser encontradas em outros tipos de relacionamento. Jesus e seus discípulos formaram um grupo de dedicados amigos. Amigos são verdadeiros presentes que Deus nos dá. Muitas vezes são antigos companheiros de jornada que reencontramos para que continuemos juntos nos apoiando nesta nova caminhada. Livro dos Espíritos, questão 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-no como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-no a desprender-se dos liames corporais. Esse é o filme, né? O Touro Ferdinando. E o desconhecimento, hein, Tati? Nos faz continuar o mesmo caminho de nossos antepassados, Tati. Ai, né? Ó, coloquei até a gente aqui junto. Vou deixar assim agora até o final. Por quê? Porque acho que quando a gente fala, né, da questão da amizade, né, o Touro Ferdinando, ele é bom na sua essência. Então, ele consegue ver a bondade nas outras pessoas. Por quê? Porque ele coloca a gente, ele coloca as outras pessoas como iguais a ele, né? Os outros seres como iguais a ele. E daí, espiritualmente, a gente atrai as pessoas, a gente atrai os seres, né? No caso, não são pessoas, são os seres ali, né? Os animais, eles vão atrair aqueles que são, as energias que são parecidas com as nossas. Então, quando a gente atrai essas energias,
a gente vai ter aquelas pessoas que pensam mais como nós. Ah, mas nossa, eu atraí também pessoas que não tinham nada a ver comigo. Porque talvez, né, você tivesse que aprender alguma coisa também com essa pessoa, ou essa pessoa tivesse que aprender com você, ou ambos, né? Que é o que acontece. A gente vai aprendendo com os outros o tempo inteiro na nossa vida. Então, a gente precisa da convivência para a gente acabar conhecendo melhor um o outro, a gente precisa da convivência para a gente conseguir se melhorar, né, e passar pelas nossas provas. A maioria das nossas provas, se não todas, dizem respeito a viver na sociedade, né, a fazer com que a gente conviva e aprenda alguma coisa com as situações que acontecem com a gente, com os sentimentos que vão gerar nessas situações. Né? E o Touro Ferdinando, ele é amoroso, ele não, eu quero ficar junto. Daí ele faz uma grande confusão porque ele quer ficar junto, porque ele quer participar, ele não tem noção de que ele cresceu muito e que ele é grande demais para fazer parte das coisas, para ficar no colo, né? É igual aquela criança que cresce e ainda quer ficar no colo dos pais, né? Por um tempo. Então, a gente geralmente não conhece a história dos nossos pais, né? Também a gente não conhece as dificuldades dos nossos pais, a cultura dos nossos avós, né? Dos nossos antepassados. E aí tudo isso faz com que a gente vá gerando expectativas de uma coisa, de outra, e dependendo do meio onde a gente vive, a gente tem informações sobre isso. Dependendo do meio onde a gente vive, a gente não tem as informações do nosso passado, a gente não tem a informação de algumas pessoas que fizeram parte da nossa história, a gente não tem toda a nossa história. Né? Hoje a gente ainda tem meios de conseguir isso por causa da tecnologia e tudo mais, mas imagina antigamente. E daí a gente vai repetindo muitos padrões dos nossos antepassados, e daí, como eu falei no começo, né, a gente vai, por causa do nosso desconhecimento de algumas coisas, a gente vai acabando seguindo os mesmos passos dos nossos pais, e que isso pode ser algo muito bom, mas às vezes não é tão positivo. E às vezes também pode ter sido positivo para os nossos pais ou para os nossos avós, mas que hoje já não é tão positivo para mim. Né? E tudo bem, fez parte da nossa história, fez parte da história da nossa família, mas hoje não faz mais tão parte de mim, não faz parte da minha essência. Eu não quero isso, eu não quero continuar esse legado. Né? Que às vezes, poxa, mas é uma coisa tão bonita, é uma coisa tão legal. Tudo bem, eu concordo que é uma coisa bonita, que é uma coisa legal, mas não faz parte. Se eu fizer isso, não sou eu, né? E tudo bem, porque isso faz parte do nosso aprendizado, né, Damião? Sim, e é aquilo que você está dizendo, né? Na verdade, às vezes as pessoas param para pensar e falar, poxa vida, mas eu quero fazer diferente, e tudo bem, eu acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem, né? Mudar, e é essa parte que a gente tem de bom, né, Tati? Que é mudar o nosso caminho, né? E Ferdinando leva você também por um passeio também, né? Ali pela província espanhola, Málaga, que inspirou a Fazenda, onde Fernando mora, a Plaza dos Touros, de Las Ventas de Madrid. E tudo isso vai acontecendo dentro da animação. Isso acaba também sendo muito, muito importante. Né? E ali também o filme vai abordando também sobre a tolerância, né? Ter paciência, saber entender os problemas alheios, né? A tolerância que deve ser aplicada entre todos, em qualquer lugar. É lição viva de fé e de elevação, que não pode ser esquecida. Ainda segundo Emmanuel, né, a tolerância é caminho de paz. Não julgueis esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto se aprendesse a ouvir, se já sabes compreender. Né? Porque aquilo, né, na verdade, o tanto é importante, né, Tati, a gente ter essa humildade, né? Essa tolerância, né? E aquilo que a gente comentou já no início, e é exatamente isso, né? A gente perceber
humildemente, né? Humildemente, que diante de criaturas, qualquer agressão, qualquer conversa, sem palavras de revide, elas podem desapontar o interlocutor. E perante qualquer ofensa, não perca o sorriso fraternal e articula uma frase capaz de devolver ao ofensor o quê? A tranquilidade, né, Tati? É sempre bom a gente conseguir ter uma palavra. E se a gente não tem uma palavra amiga, uma palavra tranquilizadora, né? Silêncio, né? O silêncio, ele também comunica, né? O silêncio também comunica. Ele também é uma forma de comunicação. Então, que a gente saiba utilizar o silêncio. Se eu não tenho nada bom para falar, eu me calo. Eu sorrio, eu abraço, eu dou um aperto de mão, eu aceno, mas eu não preciso usar palavras que são desnecessárias, que eu vou ferir alguém, ou que eu vou me ferir, porque daí eu sei que também tem a devolutiva, se eu vou ferir alguém, alguém também pode me ferir, né? Então, tudo isso é ruim. E no desenho, né, nessa história, mostra muito isso, né? Ele é bom, ele acaba se ferindo por ele ser bom, né? Porque as pessoas também não compreendem o que ele é, o porquê que ele pensa assim, e ele tenta ajudar as pessoas, mesmo as pessoas não acreditando as pessoas, eu falando de pessoas, são animais, tá, gente? Ele tenta ajudar os animais, mesmo os animais não acreditando nele, não pensando da mesma forma que ele, né? E isso também mostra uma outra reflexão, uma outra coisa também, que a gente sempre pode mudar o nosso caminho. A gente sempre pode ir para o caminho reto, né? E daí a gente aprendeu isso com Jesus, né? A gente pode usar o perdão, a gente pode mudar de opinião, a gente pode mudar. Então, essa coisa de falar assim, mas fulano nunca vai mudar. Muda, pode mudar. Se ele quiser, ele pode mudar. Eu não posso mudar ninguém, mas o outro, ele pode mudar se ele quiser. Né? Então, essa coisa de, a pessoa nunca vai mudar, nasceu ruim, morre ruim. Não, ninguém nasce ruim. Primeiro que ninguém nasce ruim. A gente fica ruim, né? Com as coisas que a gente tem que escolher, com os caminhos que a gente tem que escolher, com as coisas que acontecem à nossa volta, com todas as influências que a gente tem. Mas a gente tem escolhas. Lembra que a gente tem o livre-arbítrio? O tempo inteiro a gente tem o livre-arbítrio. Nem sempre a gente tem a consciência que deveria para trabalhar o livre-arbítrio, mas a gente sempre vai ter o livre-arbítrio, né? E a gente tem que saber usar. Nem sempre a gente sabe, né, gente? A gente usa mal isso aí, às vezes eu falo, por que me deu esse livre-arbítrio, gente? Tira ele de mim, né? Mas não dá, já veio, é de fábrica, né? E vem junto no pacote vem. Vai ser você e vai o livre-arbítrio junto, é grátis. O grátis às vezes sai caro. Mas a gente tem que saber usar. Né? É da minha serri, mas é verdade. Né? A gente tem que saber usar, nem sempre a gente sabe. Como eu sempre falo, é que a gente vem na vida, mas não vem com manual. Né? Não vem ninguém falando assim, olha, eu tô esse manual aqui, ó, tem que fazer assim. Não tem. Né? Então, a gente tem que aprender a viver junto com o nosso livre-arbítrio, e a gente pode mudar. É só uma questão de querer. Então, aquela pessoa ruim, mas ela praticou um monte de atrocidades e não sei o quê, e fez isso, fez aquilo, e agora falou que mudou, agora, nossa, é uma outra pessoa, eu não acredito. Por que essa pessoa não pode ter mudado? Ela pode ter mudado. Todo mundo muda, a gente já mudou muito, de muitas coisas que a gente já fez, muitas coisas que a gente acreditava, a gente não acredita mais, né? Então, sempre é tempo. Assistam, gente, o Touro Ferdinando, ou leiam o livro, o Touro Ferdinando, né? Entendam essa história, que é muito bonitinha, muito maravilhosa, e conta aqui pra gente. E segue a gente, deixa seu like. Um beijo, gente, fiquem com Deus, e até mais. Tchau, tchau.